Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para falar sobre o tema Socorro, meu controle sumiu, né? Fiz aqui algumas observações para vocês, vou fazer aqui algumas reflexões com vocês, baseado nesse tema, que é a sensação de falta de controle que toda essa situação trouxe para todos nós, né? Então, toda essa questão de entender que não vai trabalhar, que não sabe se vai receber, se vai conseguir pagar a conta, se a pessoa vai estar viva, se eu peguei o vírus, se eu não peguei, se aquilo que eu tô tocando tá infectado, se não tá, se eu compro muito, se eu compro pouco, o que eu faço, né, diante de tudo isso? Né? Se eu acredito de fato nisso, eu não acredito, né? Toda a sensação de falta de controle, ela está causando muito pânico nas pessoas, muito estresse, e por isso até que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu me sinto como profissional de saúde responsável pela saúde mental e emocional, né? No sentido de contribuir para que ela ocorra. Então, falando sobre controle, a sensação, eu até coloquei esse nome, Socorro, meu controle sumiu, porque essa sensação que dá, não é? Tinha aquele filme, né, que fala Socorro, o piloto sumiu, muito antigo, que é a sensação que você tá lá em cima, né, no ar, e de repente alguém fala assim, então, não tem piloto, né? Então, assim, dá uma sensação extremamente terrível, né? De pânico mesmo, de não saber o que fazer, porque não dá para pular do avião, você morre. Né? Não dá para parar o avião no ar, não dá para saber o que vai ocorrer. Né? Então, quando a gente fala desse tema, é exatamente essa sensação que muita gente está. No entanto, tem um agravante aí. Qual que é o agravante? É que a gente achava que a gente era o piloto. Né? Então, a gente achava que nós estávamos no controle do avião, da nossa vida, das coisas que aconteciam, do que eu vou fazer lá em dezembro, do que eu vou fazer o mês que vem, né? E isso não era ruim, nós temos um planejamento, né? Mas quando a nossa necessidade de controle ela é grande, né? A nossa frustração quando as coisas saem do controle também vai ser grande, o nosso desespero vai ser grande, ainda mais numa situação desse tamanho, né? Uma situação tão exorbitante como está acontecendo nesse momento e que talvez a maioria das pessoas às vezes nem entendeu ainda muito bem o que está ocorrendo, né? Então, eu estando em casa aí, né? Eu tô em casa sábado e domingo, né? Hoje. Então, vocês estão ouvindo aí um monte de barulho aqui, de perto de casa, porque a gente entendeu, né? Então, a gente tá tomando vários cuidados aí durante a semana toda. As crianças já estavam em casa desde segunda, né? Mas a gente foi fazendo o que durante essa semana? Entendendo como é que a gente pode contribuir, né? Para que o controle emocional aconteça. Então, vamos lá. Se a gente está no avião, que a gente sente que está sem piloto, se a gente tinha a sensação que a gente era o piloto e a gente percebeu que a gente não é o piloto, né? A gente vai tendo uma sensação de que se a gente reagir de alguma forma ou de outra forma, talvez a gente engane esse sentimento, né? E o nome desse sentimento é um só, tá? O nome desse sentimento é medo que nós estamos sentindo. Então, esse é o nome, né, desse sentimento. É o medo do avião cair, é o medo de não saber que hora vai cair. É o medo de não saber se vai aparecer alguém e vai falar assim: "Ah, eu sei pilotar". Entendeu? É medo de não saber se vai mesmo aparecer alguém para conduzir esse avião ou não. Então, assim, são muitas variáveis, a gente não gosta disso. Então, a gente tem medo, tá? A questão é, primeiro ponto, como é que você está reagindo a essa situação? Eu coloquei aqui, pelo menos, 3 formas naturais de nós, seres humanos, reagirmos a essa situação, né? Que veio aqui na minha mente para compartilhar com vocês. Primeiro, é a rigidez, né? Que a gente está vendo aí muita gente. Então, assim, eu não mudo nada, né? Ou mudo alguma coisinha ou outra, mas eu continuo como se tudo fosse igual, né? Então, assim, não, isso vai dar certo. Igual eu saí por 15 minutos agora, no final da tarde, para ir no mercado buscar umas coisas essenciais que eu acabei, né, não percebendo que faltariam aqui, por esse período todo. Como o comércio vai fechar, né, já na terça-feira, eu falei, vou ter que ir lá rapidão e pegar. A gente passou pela rua, tinha gente fazendo churrasco, gente se abraçando, gente bebendo na calçada, né? Então, assim, eu me alieno, né? E eu continuo como se fosse tudo igual. Eu tenho a sensação que não tá, mas o que eu faço daí? Eu procrastino, eu deixo para depois mudanças óbvias que eu teria que fazer.
Por exemplo, não fazer um churrasco. Por exemplo, não ficar na calçada se abraçando com amigo. Não ficar em grupo, né? São óbvias, né? E a pessoa vai procrastinar. Vai falar assim, amanhã, outro dia, né? Porque ela vai estabelecer a rigidez como fator de reação ao medo, né? Então tem muita gente que sabe disso, que quando tá com medo, às vezes pega e bloqueia. Isso que tá acontecendo com muita gente. Segunda forma, vítima, né? A gente não gosta, né, dessa palavra. Parece assim, é como se eu coitadinho. Não, às vezes, sabe a forma que a gente manifesta uma reação de vítima? A gente acha que o mundo está contra nós, né? Então, assim, justo agora, justo nesse momento, né? A gente sabe que é essa sensação que a gente tem, tipo, mas agora que eu ia conseguir fazer tal coisa, mas agora que, né? Então, assim, qual que é a reação que uma pessoa dessa tem? O rígido, né? Na sua postura diante do medo, vai procrastinar as mudanças óbvias. O vítima, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar, ele vai ficar irritado, daí, de repente, ele vai deprimir, ele vai ficar desanimado, né? E tudo bem, você tá com medo. Entendi, tá? Não tem que se culpar por ter essas reações. Isso aqui é pra gente trazer clareza mesmo, né? E daí a gente tem o outro que vai pra guerra, né? Como é que eu vou pra guerra? O piloto não tá aqui? Então, beleza, daqui que eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Tá, mas não tem jeito de pilotar, né? Não, mas daqui que eu vou estabelecer o controle. Então, eu vou comprar o mercado inteiro. Eu já vou comprar um medicamento que falaram lá que funciona, entendeu? Eu vou ficar desesperada, eu vou reclamar, eu vou falar assim, quem vai pagar minhas contas? Porque eu não vou parar de trabalhar, porque quem vai pagar minhas contas, né? E vou continuar fazendo as coisas de forma agressiva, de forma bem exorbitante, né? Isso é o sinal do quê? Da pessoa que está diante da falta de controle, do medo, sentindo raiva e desespero, né? Essas pessoas estão com raiva, elas estão desesperadas, né? E daí, muitas vezes, a gente tem mais uma postura, né? Diante também dessa situação. A gente começa a ter culpa, né? Então, normalmente, a culpa ela vai passando aí, principalmente pelo pessoal que tem a sensação de vítima, né? E depois aqui tem a sensação de guerra. Por quê? Ela quer controlar de algum jeito, principalmente a de guerra, tá? Por isso que eu pontuar agora. Então, assim, então, por exemplo, não saio mais, não relo mais em nada, não faço mais nada. Ele é sempre 8 ou 80, tá? Então ela vai pra guerra. Então, assim, não faço mais nada porque eu posso estar contaminando todo mundo pode me contaminar e tudo pode acontecer, então eu já. Entendeu? É a minha forma de guerrear. A pessoa entende essa como a forma dela de guerrear. Então, cada um vai ter uma reação, tá? Espero que você tenha se identificado com algum. Então, vamos lá. O que eu faço, Jennifer? Quando eu percebi que eu tô oscilando, às vezes, em mais de uma forma, né? Ou que eu nem percebi ainda direito o que eu tô fazendo, né? Tô percebendo agora que você tá falando o que eu tô fazendo. Primeiro ponto, tá? Quem me conhece profissionalmente, pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa procuro ser uma pessoa muito verdadeira, né, nesse ponto de vista. A questão é, primeiro ponto, para de fugir, de reclamar, fingir e brigar, porque, de fato, nenhum de nós está no controle, na verdade, nós nunca estivemos. Assume isso. Assume que você não está no controle. Assume que não tá legal mesmo a situação. Não tá. Não adianta fingir que vai amanhã alguém tomar um remédio e puf, mudou toda a situação como mágica, tá? Se Deus, que é soberano, não fizer isso, eu não acredito que isso, numa ordem natural, ocorra de forma, né, mágica e espetacular. Então, não tá legal. Ponto final. Tá? Então, o primeiro ponto é você aceitar e assumir a realidade. Isso vai desprender menos energia de você, entendeu? Porque ficar nessas posturas de rigidez, de vítima, de guerra, ela gasta uma energia nossa muito grande, tá? Que a gente fica querendo voltar para trás, para quando a gente sentia que estava no controle. E não dá, né? Ou a gente já quer ir lá na frente e saber tudo o que está acontecendo, né? E que vai acontecer, também não dá. Então, primeiro ponto, assuma. Não vai dar para controlar. Deu errado, né? A humanidade conseguiu deixar o negócio bem errado, né? Então, assim, vai ter danos, vai demorar para resolver,
né? Se Deus aí não intervir de alguma forma que eu não imagino qual seja, né? Vai ter danos, né? Vários e para todo mundo, tá? Segundo ponto, respira. Respira de verdade, assim, sabe? Quando vinha esses pensamentos, respira e pensa assim: eu estou hoje aqui. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de criar ações para hoje e um futuro próximo, tá? Então, assim, o que eu posso fazer com esse tempo? Então, eu já sei que são 40 dias. Como é que eu posso utilizar esse momento da minha forma pessoal, espiritual, familiar, profissional? Inclusive, se você quiser, manda para mim que eu arrumo serviço para você de monte para você fazer na sua casa. O pessoal que me conhece sabe que eu arrumo mesmo possibilidades. Mas o ideal é você criar as suas possibilidades. Entendeu? O que eu posso fazer com esse momento? Né? O que eu posso aprender com esse momento? Quais são as minhas habilidades que eu posso utilizar nesse momento? Então, assim, profissionalmente, o que você faz, né? O que você fazia até então lá de forma presencial, que você pode utilizar nesse momento, né? Para conseguir contribuir. Ai, mas eu preciso de dinheiro, tal, tal. Gente, vamos assumir? Tá tudo parado, né? Então não adianta você ficar pensando que você vai conseguir agora do nada, entendeu? Nem na bolsa de valores você vai conseguir, nem em lugar nenhum. Porque agora o momento não é esse, entendeu? É um momento diferente. Então, isso precisa ser assumido. Que agora as possibilidades são outras. Então, você pode pensar assim, em recursos, formas de você fazer em delivery, fazer uma forma de você se manter na vida dos seus clientes, contribuindo com generosidade, aí, com dicas, com formas de contribuir com eles. Também existem formas, sim, de você captar recurso, também, não tanto quanto você trabalhando na forma presencial, talvez, né? Como era antigamente, você estava acostumado, mas existem várias possibilidades. Né? Ou talvez até você consiga dar um boom na sua vida aí com uma ideia extraordinária. E sabe o que é melhor? Que eu vejo possibilidades de você descobrir, talvez, algo que você goste muito mais de fazer, às vezes, do que você fazia antes. E de formas diferentes, né? Então, primeiro, quais são suas habilidades? Como você pode usar elas? Então, beleza. Primeiro ponto, assumir. Segundo, respirar. Certo? Respirei, criei possibilidades. Em quais âmbitos que eu vou criar possibilidade? Na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida familiar e profissional nesse tempo, tá? Daí, terceiro, quais são as minhas habilidades e como eu vou usar elas, tá? Quarto, como eu vou usar as minhas habilidades nesse momento, certo? E quinto, separe o que depende de você, o que depende dos outros e o que depende de Deus. Tá? Essa é uma dica que eu sempre utilizo. Eu já utilizei isso muito na minha vida e ainda continuo utilizando. E eu sempre falo para meus clientes que têm muita sensação, necessidade de controle, tá? E por isso que eles são tomados pelo estresse e pela ansiedade. O que depende de mim? Isso depende de mim. Então, hoje, o que depende de você hoje? Então, depende de você a responsabilidade de não sair de casa, de se organizar se você sair para ser o mais criterioso possível, né? Em organizar a rotina durante esses 40 dias para seus filhos, para você, né? Como que você vai lidar com esse momento, em achar formas de contribuir com a vida deles, né? Em fazer o melhor, né? De estudar, aí se vincular a algum curso online, né? Algum grupo online, né? Inclusive a gente vai fazer um de saúde emocional para colaborar com todo mundo, para poder o quê? Aprender nesse período do equilíbrio emocional. Certo? Daí, o que eu vou entender? O que depende do outro? O outro tá na rua tal. A gente olha, a gente gosta? Não. Mas depende de mim? Não, é uma escolha dele. A minha mãe não para em casa, o meu pai não faz não sei o quê. Gente, eu entendo. Dá medo do que pode acontecer com eles. Mas você já orientou? Você já ligou? Já falou para ele? Já mandou vídeo? Já instruiu? Já fez tudo o que você podia fazer? Sim. Então, eles têm que escolher, né? E daí a gente tem o papel de orar para Deus daí fazer o papel dele, que é o quê? Guardar aqueles que se permitirem ser guardados por ele, né? Então, nós temos que entender qual é o nosso papel em tudo isso, ok? E o que eu queria deixar para vocês? Você nunca teve no controle. O piloto nunca foi você, certo? Então, assim, será que não é hora de pensar que se de fato você não era o piloto, quem era? Né? Quem estava controlando tudo isso? Né? Porque se a gente for pensar bem,
Se a gente sempre achou que fosse a gente, e até então você e eu estamos vivos, você e eu temos aí, bem ou mal, um lugar para ficar, em isolamento, cuidando de alguma forma da nossa família, a gente tem que agradecer, porque nem deu tão errado assim, porque senão você nem estaria vivo. Então alguém estava te ajudando a conduzir esse avião quando nem você tinha a sensação disso ou tinha consciência disso, né? Então assim, quem que estava conduzindo? Né? Quem estava te ajudando mesmo quando você não estava pedindo ajuda? Quem que estava colaborando com você para conduzir isso e esse avião não ter caído muito antes, mesmo quando você achava que era você e que se dava certo era você, se dava errado era você também, né? Ou tem uns que não, daí dá errado é a vida, né? Ou é o outro. Mas quem que está pilotando? Então às vezes está na hora da gente olhar, né? E daí a gente não vê mais como uma ajuda, é falar assim, puxa vida, não era eu que estava pilotando, deu errado, entendeu? Esse negócio de eu achar que era eu que estava pilotando, porque eu não tenho controle sobre isso, não sei fazer isso direito. Então, assim, será que na hora da gente pegar alguém muito mais poderoso, com muito mais sabedoria, né, que nós, para falar assim, eu preciso dessa condução, eu preciso dessa ajuda, né? Eu preciso que o senhor assuma o controle de tudo isso, né? Então, talvez é uma reflexão para se fazer. Porque nesse momento, você pode dizer assim para mim, mas eu não sou religioso. Tudo bem, né? Então, pense nisso como resiliência. Será que não é hora de se pensar sobre não ser religioso, mas sobre o seu desenvolvimento espiritual? Sobre quem conduz a sua vida, né? Então, assim, será que não é hora da gente entender qual é o papel nosso como água, né? A água, ela não perde a essência dela, mas ela consegue contornar as pedras e assim ela atinge o seu objetivo, né? A pedra, ela fica ali, a água vai batendo, batendo, batendo nela até que ela tem erosão. A água não, a água flui. Então, para de brigar pelo controle. Para de querer sentar na cadeira do piloto se você não dá conta disso, se eu não dou conta disso. O que a gente dá conta? De ser o copiloto, né? De assumir um papel de estar ali em parceria com alguém muito superior a nós para falar assim, peraí, o que é meu, o que é do outro, o que é de Deus, o que eu posso fazer nessa possibilidade? Eu posso respirar, eu posso me acalmar, entender que na verdade eu nunca tive no controle, né? Nunca dei conta e até agora cheguei até aqui e vamos chegar muito mais longe que isso, fazendo a nossa parte, tá bom? Um beijão para vocês, tá? Compartilha com quem você entender que pode contribuir esse vídeo, tá bom? E a gente vai aí aprender muito nesse momento, tá? Eu já vejo muitas possibilidades excelentes aí para todos nós nessa situação, apesar de toda a dor, tá bom? Um abraço para vocês.